Olá pessoal, dando início hoje ao nosso curso de raciocínio lógico e vamos começar com o tema proposição, proposições, que é o tema que serve de base para todos os demais temas que nós trataremos ao longo do curso. Iniciando com a definição, né? O que é uma proposição? Proposição é um enunciado que pode ser julgado em V ou F. É um enunciado que pode ser julgado em V ou F. Na verdade, essa definição aqui ela tem alguns probleminhas, mas é uma definição muito boa para a gente começar. Por quê? Porque ela é simples, é fácil de entender e ela já é útil para resolver as questões de prova, né? Com ela, a gente já resolve as questões de prova. Mais para frente, a gente fala um pouco mais do conceito de proposição. Então, de novo, proposição é um enunciado que pode ser julgado em V ou F, verdadeiro ou falso. E esse V e esse F são chamados de valores lógicos. Valores lógicos. O exemplo mais comum de proposição é a frase declarativa. Então, exemplo, o Brasil é um país da América do Sul. Então, eu estou te declarando algo, eu estou te informando algo. Essa informação pode estar correta, proposição verdadeira, ou incorreta, proposição falsa. Mas é uma proposição, eu posso julgar em V ou F. Então, isso aqui é verdade, ou isso aqui é falso. Se eu posso julgar em verdadeiro ou falso, então isso aqui é proposição. No caso, é uma proposição verdadeira. Observem que a gente batiza uma proposição, a gente nomeia a proposição com letras do alfabeto. Nesse exemplo aí, nós estamos diante da proposição R. Por hora, a gente vai usar indistintamente, tanto letras maiúsculas quanto letras minúsculas. Lá na aula de lógica de primeira ordem, aí sim a gente vai diferenciar o uso das maiúsculas e o uso das minúsculas, tá? Podemos resumir e dizer que a proposição está sempre amarrada na função informativa da linguagem, né? Sempre que alguém está passando uma informação, essa informação pode ser correta, proposição verdadeira, ou incorreta, proposição falsa. Então, sempre que o objetivo principal for informar, nós estamos diante da função declarativa da linguagem, da função informativa da linguagem. E aí nós teremos proposições. Então, pensa nisso, né? Proposição está sempre amarrada com a função informativa. Proposições estão amarradas com a função informativa da linguagem. Sempre que o objetivo primordial for informar. O primordial, né? E nós informamos com frases declarativas. Frase declarativa. Daqui, o Brasil é um país da América do Sul. Podemos informar também, podemos declarar algo na linguagem matemática, né? Por exemplo, 5 mais 6 igual a 30. Isso aqui é uma declaração. No caso, uma declaração falsa, né? Porque 5 mais 6 não é 30. Mas é uma declaração. Tanto é que eu poderia converter isso aqui numa frase com palavras da língua portuguesa, né? A soma dos valores 5 e 6 resulta... Aliás, a adição dos valores 5 e 6 resulta na soma 30. Então, eu posso converter esta simbologia matemática numa frase em português, né? Mostrando que elas são intercambiáveis. Então, eu posso declarar algo numa linguagem matemática. 5 mais 6 igual a 30 é proposição, é uma declaração. Eu estou declarando que essas duas parcelas, 5 com 6, quando adicionadas, dão 30. No caso, proposição falsa. Sobre esses valores lógicos, V e F, né? Há algumas propriedades. Primeira, uma proposição só pode ser julgada em V ou F. Não tem uma terceira opção. Não tem um semi-verdadeiro, não existe um terceiro valor lógico. É V ou F, né? Não tem terceira opção. Em outra aula, a gente vai ver que isso aqui é chamado de princípio do terceiro excluído. Na linha de baixo, uma proposição só pode assumir um valor lógico. Ou é V ou é F. Não dá para ser V e F ao mesmo tempo.
Isso é especialmente importante para nós, né, homens modernos, que estamos aí na época do relativismo, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Isso é verdade para mim. Para mim, isto não é verdade, né? Isso é um absurdo, né? É maluquice do homem moderno, né? Já é a nossa degradação cultural. Não existe, né? Algo é verdadeiro ou é falso, né? Princípio da não contradição. Se é verdadeiro, se é falso, é falso. O que é certo, o que é errado. E é o que afirma esse princípio aqui, uma proposição ou é V ou é F. Não dá para ser V e F ao mesmo tempo. Mas em outra aula a gente verá que isso é o princípio da não contradição. Isso vale mesmo que eu não saiba julgar a proposição. Por exemplo, a proposição S. A Lei Eusébio de Queiroz foi assinada em 1850. Talvez eu não me lembre das aulas de história do colégio, talvez eu não tenha conhecimento para julgar isso. Eu não tenho base para falar se isso aqui está correto ou não, se isso aqui está verdadeiro ou não. Independentemente disso, é notório, é nítido que isso aqui pode ser julgado em verdadeiro ou falso. Ou é verdade que essa lei foi mesmo assinada em 1850, ou não é verdade. Então, é uma proposição. Ainda que eu não saiba julgar em V ou F. Eu não sei, esse caso específico, se é V ou F. Eu não sei julgar. Mas que eu sei que é proposição, eu sei. Dá para ver que ela pode ser julgada em V ou F. No caso, proposição verdadeira. E as questões de prova elas vão cobrar aquilo que não é proposição. Então, por exemplo, o que não é proposição? Perguntas. Que horas são? Uma pergunta eu posso só responder, né? Não faz sentido eu avaliar se essa pergunta é verdadeira ou falsa. Que horas são? Isso não se julga, isso se responde. Eu posso responder ou não. Mas eu não posso julgar em VOF, não é proposição. Perguntas não são proposições. Ordens também não. Saia do meu quarto. Uma ordem eu posso cumprir ou posso descumprir, mas eu não cabe julgar em VOF, não é cabível. Feche a porta, por favor, um pedido. Um pedido eu posso atender ou não, mas não é cabível julgar um pedido em VOF. Então, tudo isso aqui que eu destaquei em azul não faz parte da função informativa da linguagem. O objetivo primordial aqui não é informar. O objetivo primordial é a função diretiva da linguagem, é dirigir um comportamento de outra pessoa. Função diretiva. Como assim diretiva? Eu quero que a outra pessoa faça algo por mim, eu quero que ela saia do meu quarto, eu quero que ela feche a porta, eu quero que ela me informe as horas. Então, eu quero dirigir um comportamento de uma outra pessoa, eu quero que ela faça algo ou que ela não faça algo. Função diretiva. No pacote, eu posso até passar uma informação. Por exemplo, nessa primeira frase aqui, eu estou, de algum modo, informando que eu não sei as horas. Ou que eu preciso saber as horas agora. Então, no pacote da pergunta, foi algumas informações juntas. Foram informações no pacote. Mas o objetivo principal é a função diretiva, que a outra pessoa faça algo por mim, que ela me diga que horas são, que ela feche a porta ou que ela saia do meu quarto. Então, a função primordial não foi informativa, embora, dependendo do contexto, possa ter uma informação ali embutida. Na sequência, expressão de sentimento, como estou feliz, né? É a função expressiva da linguagem, função expressiva. Então, função expressiva também a gente não julga em VOF, não cabe julgar isso em VOF. Tá? Também não é proposição. Na linha de baixo, nós temos aqui x menos 5 igual a 0. Eu não posso julgar isso em verdadeiro ou falso porque eu não sei o valor de x. Se x for 5, aí é verdadeiro, né? Então, se eu substituir, se x for igual a 5, aí realmente 5 menos 5 é igual a 0, proposição verdadeira. Mas se x for 2, 2 menos 5 não é igual a 0. Não é, proposição falsa. Então, para cada instância, para cada valor de x que eu substituo, 5, 2, 10, 20, eu dou origem a proposições. Essas, sim, podem ser julgadas em VOF. Mas a sentença genérica x menos 5 igual a 0, isso não dá para julgar.
porque está em aberto. A gente chama isso aqui de sentença aberta. Sentença aberta não é proposição, pois não pode ser julgada em V ou F, tá? Aqui um parêntese, a gente vai ver isso em outra aula, mas já adiantando, né? Quando eu parto de uma sentença aberta e insiro um quantificador, o que é quantificador? Todo, algum, pelo menos um, nenhum. Aí eu dou origem a uma proposição. Então, se eu tiver uma sentença aberta e nela eu colocar um quantificador, aí muda de figura. Eu vou conseguir julgar em V ou F, aí sim vira proposição. Mas a gente fala disso outra hora, tá? Por enquanto, vamos ficar só com esse aqui de cima. Sentença aberta, que tem x, que tem variável, não pode ser julgada em V ou F. Por quê? Porque eu não sei o valor de x, né? Na próxima linha, José disse que... Então, aqui eu até ia declarar algo, mas a frase ficou cortada pela metade. A frase ficou cortada pela metade, a informação não chegou, né? Não chegou. Então, a informação não chegou, não tem como julgar isso, né? José disse o quê? Então, frases incompletas também não são proposição. Por fim, esta frase é falsa. Vamos tentar julgar em V ou F? Se eu partir do pressuposto de que essa frase é verdadeira, então o conteúdo dela está correto e o conteúdo dela me diz que ela é falsa. Estranho, né? Eu parti do pressuposto de que ela era verdadeira e concluí que ela é falsa. Aí não dá, né? Princípio da não contradição. Uma proposição ou é só verdadeira ou é falsa. Não dá para ser V e F ao mesmo tempo, né? Então, furou. Vou partir do pressuposto de que ela é falsa. Se ela é falsa, então o conteúdo dela está errado, né? E qual é o conteúdo dela? Ela me diz que ela mesma é falsa, isso aqui está errado. Se isso aqui está errado, então eu concluo o contrário disso, concluo que ela é verdadeira. Então, parti do pressuposto de que ela é falsa e concluí que ela é verdadeira. Ou seja, não dá para julgar isso. Se eu pressuponho que ela é verdadeira, eu concluo que é falsa. Se eu pressuponho que ela é falsa, eu concluo que ela é verdadeira. Eu não saio disso. Ela é uma frase autocontraditória. Frases autocontraditórias não podem ser julgadas em V ou F, logo não são proposição. Elas contrariam o princípio da não contradição, né? O próprio nome já diz, autocontraditória. Então, vamos lá, vamos ver uma questão de prova. As questões de prova são sempre isso aqui, tá? Não foge disso, não. É desse jeitinho aí, todas as questões. A questão vai pedir para a gente marcar quais itens são proposição e quais não são. Item 1, os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projeto. Isso aqui é uma frase declarativa? É. Está passando a minha informação? Tá. Pode ser julgada em V ou F? Pode. Então, é proposição. O item 2 é uma pergunta. O que é o CT Amazônia? Pergunta eu posso responder, mas não cabe julgar em V ou F, não é proposição. No item seguinte é uma ordem. Preste atenção ao edital. Ordem eu posso cumprir ou posso descumprir, não cabe julgar em V ou F. Item 4, se o projeto for de cooperação universidade-empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. De novo, estou declarando algo, é proposição. Eu até posso não saber se essa proposição é verdadeira ou falsa, mas, sem dúvida, isso aqui é uma informação. Então, é proposição. São proposições os itens 1 e 4, gabarito letra A. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!